você pode ouvir a voz que está clamando por socorro? Será que você pode ouvir a multidão chamando por você? E o que você tem feito enquanto muitos vão marchando ao abismo? Será que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Já é tempo de tomar uma atitude, não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará, e onde estão os frutos seus? Levante, não temas, você é chamado, o ID de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga, sou fraco, não posso fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber o que você tem pra lhes dar. Não temas, não pare, multidões estão olhando pra você. Proclame e fale, conte ao mundo o que Deus pode fazer. Já é tempo de tomar uma atitude, não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará, e onde estão os frutos seus? Levante, não temas, você é chamado, o ID de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga, sou fraco, não posso fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber. Levante, não temas, você é chamado, o ID de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga, sou fraco, não posso fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber o que você tem pra lhes dar. Não temas, não pare, multidões estão olhando pra você. Proclame e fale, conte ao mundo o que Deus pode fazer.
Glória a Deus. De Mateus, capítulo 28, começando do versículo 1 até o versículo 15. Mas o nosso foco vai ser só a partir do versículo 11 até o versículo 15, nosso foco principal. Diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Versículo 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciando aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Versículo 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhes diremos, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Preste atenção nessa última parte, não sei como está na sua tradição, e isso que me assusta. Diz, cadê? E foi divulgando este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Amém. Podem se assentar. Diz aqui na NVI, e essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Essa parte final desse versículo 15 me assusta e eu confesso que eu fico muito pensativo quanto a isso. Porque quando nós estamos aqui na igreja, a sensação que temos é que todo mundo acredita que Jesus está vivo. Quando a gente está entre essas quatro paredes, a gente até grita com o outro, a gente olha um para o outro e diz: eu não aceito isso porque você tem a Bíblia, você entende o que eu entendo. Você crê em Deus como eu, você sabe que Ele está vivo e nós nos recusamos justamente a perdoarmos mutuamente. É muito comum a gente se cercar desses pensamentos. Por isso que é muito bom a gente não se fechar muito como a igreja, mas que a gente se abra um pouco, né? Quando você vá no seu trabalho, fale de Cristo para as pessoas.
E você vai se surpreender porque você vai perceber que tem pessoas que não acreditam nessa história. Há quem diga que a Bíblia é uma história de ficção. Eu estou lendo a literatura, eu fico assustado com algumas explicações. E a Bíblia é tida em muitos outros lugares. Tem muitas pessoas que têm Bíblias em casa e leem de fato, mas leem do ponto de vista ficcionário, como se fosse uma ficção. Jesus nunca existiu. Isso foi uma história, enfim, mas nunca existiu. Porque essa história, infelizmente, ainda continua. Essa informação que foi divulgada, esse dito ainda está entre nós. As pessoas ainda acreditam que ele está, de fato, morto. E que ele não está vivo. E começando essa nossa reflexão, eu gostaria de começar só provocando vocês um pouquinho com alguns questionamentos e algumas perguntas que vocês não precisam responder, são perguntas retóricas. Mas eu gostaria de provocar vocês da seguinte maneira. Se hoje, eu sei que não tem evidência, não teria como alguém comprovar isso. Mas se hoje, eu vou fazer para vocês uma pergunta que em 2007, em Guiné-Bissau, um dos nossos professores, no seminário, numa aldeia bem tranquila, eu acho que nessa aldeia mora mais ou menos não chega nem 1.000, 1.000 pessoas que moravam ali. Talvez hoje já tenha mais, mas na época eu acho que umas 300 pessoas no máximo. Aí no seminário, estudando, o professor parou em certo momento e falando de Cristo, da pessoa de Cristo, daquilo que ele é, do seu significado para nós. E ele fez uma pergunta crucial para nós. Ele olhava para cada um de nós estávamos mais ou menos em 12 alunos. E ele olhava para cada um de nós, eu fico com essa imagem gravada na minha mente. E ele passeava no corredor da sala, ia para frente e voltava, enfim, ia para o quadro e voltava e falava, olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se hoje surgisse uma informação, uma notícia, mas que ficou comprovadamente de que, de fato, e todos nós lemos em todos os lugares, enfim, alguma coisa na sua mente, enfim, falou e confirmou para você de que, de fato, Jesus não ressuscitou. Ele morreu em Jerusalém. Ele está lá. Em algum lugar os ossos dele ainda estão lá. Você continuaria sendo cristão? Se existisse toda essa prova de que de fato ele não ressuscitou, e você está convencida de que de fato, você está convencido de que de fato ele também não ressuscitou, você continuaria sendo cristão, cristã? Vá pensando, porque eu me lembro, nesse dia nós ficamos em silêncio. Lembrando que uma coisa que acontece de vez em quando é que a gente sempre se pega em algumas falas que são muito interessantes. A gente sempre ouve, ou os pais geralmente falam isso para os filhos, eu muitas vezes lá em casa, eu falo sempre com o meu menino Samuel, e eu falo por onde eu vou, que eu ouvi também isso desde que eu nasci. Nós sempre falamos para as pessoas, fale sempre a verdade, porque a mentira tem pernas curtas. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, numa imagem bem simples, que diz assim: mentir é fazer um empréstimo com o tempo, que um dia a conta virá e você terá que pagar. Mentir é algo que nos faz mal, porque uma vez que a gente mente, nós nos jogamos numa armadilha e a gente fica sem saída, passa anos, a gente tem que fabricar mais mentira para poder cobrir aquela mentira e fazer com que ela torne sempre uma verdade, mas que lá no fundo algo nos incomoda porque a gente sabe que é mentira. A gente nem dorme direito. E quando alguém nos pega
de surpresa, a gente às vezes fica sem reação, mas a gente improvisa e consegue sair. E tem algum momento que vai chegar, vai afunilando, até que chega um momento que a gente não consegue mais ter argumentos. Aí chega essa parte que nós falamos, a mentira tem pernas curtas. Por que a mentira tem pernas curtas? Porque ela aceita uma associação. Eu já ouvi essa expressão, e eu imagino que você também. A gente sempre diz assim, essa pessoa sabe mentir. Né? A gente até diz, ela mente bem, ele mente bem. Por que essa sensação, nós, de vez em quando, nós temos isso? É que a verdade, ao contrário da mentira, a verdade não aceita nem sequer 0,5% da mentira. A verdade, ela tem que ser absolutamente ela mesma em si. Já a mentira, ao contrário. A mentira aceita até 80% da verdade. Aliás, quanto mais a gente consegue misturar, bater no liquidificador, a verdade com a mentira, e consegue bater tão bem, aquela mistura fica tão homogênea, de tal maneira que é difícil alguém perceber. Aliás, a mentira aceita até 99% da verdade. E ela fica só com 1%. E é ali que a gente não consegue descobrir. A gente diz, essa pessoa mente bem. Porque é muito difícil. Imaginem 99% verdade para você achar 1% de mentira. Passa anos investigando e nunca descobre. Tem caso que nunca descobre, tem caso que consegue de fato descobrir. Já a verdade, ela não aceita, ela recusa totalmente a mentira, de tal ponto que quando nós estamos perante algum posicionamento, ou nós estamos perante um juramento, Jesus vai dar uma instrução, lá em Mateus capítulo 5, ele chega até dizer no versículo 37, diz, olha, que o vosso falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Falem sempre a verdade e sejam sempre objetivos. Nunca furtem a verdade, porque a verdade não aceita a mentira. Mas a gente ainda insiste, em algum momento a gente ainda percebe. E aqui no texto que nós lemos, disse que Jesus, depois de muitos anos pregando o mesmo objetivo, sempre disse aquilo que muitas das vezes a Bíblia é. A Bíblia nunca pode significar algo novo hoje, que nunca significou. Ela sempre é a mesma verdade de ontem, hoje e sempre. Jesus sempre disse para os seus discípulos, olha, eu vou morrer. Fiquem certos disso. Eles vão bater em mim, eles vão me humilhar, eles vão cuspir em mim, eles vão até me crucificar. E de fato, eu vou morrer. Mas no terceiro dia, eu estarei de pé. Eu estarei de pé. E muitos não acreditaram, alguns acreditaram, mas aquilo estava assim, vamos esperar ele morrer então e ver se ele vai ressuscitar. Por exemplo, Tomé teve que testar no final. Mas Jesus sempre fala a verdade. E quando isso aconteceu, de fato, ele morre, ele é crucificado. E no terceiro dia ele ressuscita. As pessoas estavam cruzando o caminho contrário para ir para a prefeitura, para ir para as autoridades, para dizer ele não está vivo. Pelo contrário, os discípulos dele foram à noite, enquanto os nossos guardas competentes, bem preparados, estavam ali. Os discípulos conseguiram driblar a nossa segurança e roubaram o corpo dele. Ele não ressuscitou coisa nenhuma. E sabe a versão que ficou entre os judeus, os incrédulos, aqueles que você vai sair daqui a pouco? A versão que todo mundo tem? É a versão de que ele está morto. Não é a versão que nós estamos aqui refletindo e falando sobre. O mundo pensa que Jesus está morto. O mundo pensa que ele não ressuscitou. Mas ele está vivo. E ele está entre nós.
E ele nos pede, e ele diz uma coisa fundamental para os seus discípulos, ele conclui esse texto, capítulo 28, ele diz, olha, vão para todos os lugares, Tomé, você está em dúvida, venha e testifique. Na segunda tradição diz que Tomé foi a uma certa distância, mas não chegou a pôr o dedo. Ele diz, eu acredito e eu estou te vendo. Ele diz, tem alguma coisa para comer? Tem comida? Alguém diz, temos peixe. Ele come, ele diz, sou eu sou vivo. E os discípulos o acompanham até no momento final. E eles não conseguiram ver, eles não presenciaram esse momento, porque era um ato exclusivamente só de Deus. A morte, ela é um processo, tanto ela em si, do início ao fim, é um processo completamente de Deus. De tal maneira que a Bíblia nos recomenda a não se atrever a querer tirar a sua própria vida. A morte, esse dia, e não tenha pressa. Tem gente que tem pressa querendo antecipar, e é a única filha que eu não tenho muita pressa, né? Se eu descobrir, eu brinco lá em casa, eu até falo para minha esposa, né? Essa filha eu não tenho muita pressa, né? Eu prefiro ser sempre o último, né? O último. Esse mundo está ruim, eu sei que está ruim, mas eu quero ficar lá no final dessa fila, esperando. É um momento que eu sei que vai chegar, é inevitável. É tão certo como os fios de cabelo que estão na minha cabeça e que Deus sabe quantos são, eu não sei. E Ele sabe que vai chegar, e eu sei que vai chegar. Todos sabem que esse dia vai chegar, mas a maioria de nós vive como se fosse esse dia nunca vai chegar. De tal modo que o sábio Salomão diz que é muito bom, quando você está cansado da vida, vá para o cemitério. Refletir. Vá para um velório alheio. Vá para a capela mortuária. Era um costume que eu tinha há muito tempo atrás. Me lembro quando eu morava em Cianorte, uma cidade no Paraná, próxima a Maringá. Eu gostava de ir nas capelas. E eu acabei parando de ir, porque quando aparecia, as pessoas falavam, esse seminarista, quase pastor, vem cá. O pastor ainda não chegou, já chegou, nós já fizemos um culto, mas você pode fazer para nós de novo? Aí aquilo acabava incomodando e eu acabei parando. Eu queria só ir, só para ver aquele corpo ali e tomando ciência de que um dia será eu. E Jesus sempre diz, vai chegar esse dia, e chegou. E ele morreu, enfim, foi crucificado, ficou ali. Só que todo o movimento, e o triste disso é saber que não era somente um movimento qualquer. Nós estamos falando da própria igreja que não acreditava naquilo. Quando você lê, por exemplo, a partir do versículo 11, é muito triste, que diz que os chefes dos sacerdotes reuniram-se com os líderes religiosos. Eles disseram, olha, Jesus, é como se aconteceu aqui em Catalão. Alguém diz, olha, nós o enterramos, onde foi? Lá no cemitério. A prefeitura organiza e manda o exército mais preparado aqui da cidade para guardar o túmulo. E quando alguém vem com a notícia e diz, olha, ele está em pé, a igreja se reúne. E chama os guardas. Essa reunião é dentro da igreja, o mais triste. Os sacerdotes e líderes religiosos, os pastores. Guardas chegaram e disseram, olha, nós estamos cientes, porque vocês sabem, é diferente dos nossos dias hoje, que um policial pode estar guardando um presídio, se acontecer do presidiário fugir, vai à investigação, investiga, gasta dinheiro, helicóptero, tudo aquilo que nós estamos aqui nessa noite. A ressurreição de Cristo tem 3 coisas, já concluindo a minha fala, fundamental, e que eu gostaria de fechar o meu raciocínio nessa noite, convidando para que você guarde essas 3 coisas principais, esses 3 pontos fundamentais, quando se fala da ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela autentifica para nós, ela dá sentido para nós de que Deus de fato é soberano. A ressurreição é a autenticação da soberania de Deus em todos os sentidos.
Porque quando nós falamos que ele de fato morreu, mas ressuscitou, nós temos ele sobre todas as coisas. Nós temos um Deus que está vivo. Nós não temos um Deus que está morto. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, que aos 14 anos de idade o meu pai faleceu. E o meu pai era um pouco de tudo, se autodeclarava como filósofo e tudo mais. Para ele a religião era mais, o cristianismo era como mais uma das religiões. E ele dizia, Nelson, e lá em Guiné-Bissau tem muitos muçulmanos, aliás, quase 70% de uma população muçulmana, pregam muito Maomé. E o meu pai dizia, Nelson, que diferença tem entre o cristianismo e o muçulmanismo? E eu sempre dizia, pai, Maomé está morto. Que diferença tem entre o comunismo e o cristianismo? É que o fundador do comunismo também está morto. Você pode, budismo e todas as outras religiões, procure esses líderes, todos esses grandes homens. Você chega num único ponto. Todos eles estão mortos. E foram enterrados em alguns lugares. E até hoje estão lá os seus restos mortais. O cristianismo é a única religião cujo túmulo do seu líder é um túmulo vazio. Ele não está lá. Ele está entre nós. Ele está entre nós, mas tão presente entre nós a ponto de dizer, onde estiverem reunidos, mais de 2 pessoas, certamente eu estarei no meio de vós. Tem um versículo que me conforta muito, é justamente o versículo 20 desse texto, que me deu muita força de manter o meu ministério pastoral e continuar sendo cristão até hoje. É uma única certeza que eu tenho, de que eu nunca estou só. Ele está comigo. Quando a gente diz assim para a pessoa, vai com Deus, a outra pessoa responde, às vezes amém, a outra diz também, você também. É a certeza que eu tenho e que eu costumo dizer para as pessoas, vai com Deus. Porque eu sei que Ele está em todos os lugares e Ele está comigo todos os dias. Ele está contigo todos os dias. A ressurreição de Cristo não somente ela autentica a soberania de Deus, como também ela autentica a nossa adoração. Se Ele estivesse morto, como adorar aquele que está morto? Nós estamos aqui cantando tudo isso porque Ele está vivo. Se Ele estivesse morto, não faria sentido nenhum a adoração. Nós temos certas falas, certos momentos que nós falamos, geralmente nos velórios, a gente chora perante o corpo e declara, a gente chega a beijar, eu acho bonito aquilo, mas a gente não está ouvindo mais. Jesus é o único que ouve e que está vivo e que diz, se você estiver muito preocupado, muito preocupada com problemas dessa vida, Ele diz, entre num dos quartos mais seguros da sua casa, feche a porta e fale em secreto que Ele que está vivo, Ele está te ouvindo. A ressurreição de Cristo dá sentido de tudo. Dá sentido na soberania de Deus, dá sentido para as nossas orações, dá sentido para os nossos cânticos, as nossas adorações. E o melhor de tudo, dá sentido da nossa vida futura. Porque como eu posso pensar no amanhã, se o meu Redentor está morto? Aí eu volto, concluindo o meu raciocínio com vocês, para aquela pergunta inicial. Se hoje, e que eu sei que não tem como, mas hipoteticamente, se tivesse prova de que de fato Jesus está morto, Ele nunca ressuscitou, eu não seria cristão. Eu seria outra coisa. De fato. Mas eu tenho certeza de que Ele está vivo. E isso deve fazer de nós pessoas firmes, cristãos, a vida toda, mas manter firme até o fim. Porque sabemos que um dia
o encontraremos. Como nós ceiamos, e ele diz isso para os seus discípulos, ele diz, eu estou indo. Esse cálice que eu estou tomando com vocês vai ser o último hoje, aqui na terra, fisicamente falando. Até aquele dia que novamente eu tomarei com todos vocês, com toda a igreja. Um dia nós o veremos, face a face. Por isso, nessa noite, eu volto a te exortar, a exortar todos nós. Não complique aquilo que é tão simples. Se tivesse uma placa para escrever na igreja, talvez seja, ele está vivo. Cristo vive. Jesus está vivo. É a mensagem. Eu me lembro, uma das palestras que a gente organizava com muita frequência em Guiné-Bissau, que é um país hoje se declara como um Estado laico, e quando você atravessa a fronteira, você vai para Senegal, que é um país muçulmano. Uma das coisas que sempre nas nossas palestras que nós usamos, geralmente é sempre isso, nós somos cristãos. E o nosso Jesus está aqui conosco. Cadê Maomé? E os muçulmanos ficam sem explicação, porque ele está morto. Eles têm a memória de uma história de um homem que não existe mais, ao contrário de todos nós. Muitas das vezes nós perdemos a esperança quando a gente sabe que a morte está chegando. Se tem uma das coisas que tira toda a esperança de todo um ser humano, é a morte. É quando você tem uns dias contados, tem meses contados. É quando você não tem perspectiva boa de uma vida futura, você fica sem esperança. De tal modo que, eu e você, nós devemos anunciar para todos aqueles que até hoje não acreditam e vivem sem essa esperança, nós devemos dizer somente essa única mensagem: Jesus está vivo. Ele está vivo. O culto de missões, qual é o tema? Jesus está vivo. O culto de próximo domingo, qual vai ser o assunto nas entrelinhas? Ele está vivo. Ele está aqui. Coloque o seu pedido de oração, porque ele vai te ouvir. Você está cansado de orar? Fale com o pastor, fale com a pastora, fale com uma amiga, que ela vai orar e Jesus vai ouvir. Porque ele está entre nós. De tal maneira que alguém diz há muitos anos atrás, Martinho Lutero disse, não faz mais sentido. Como eu posso mais ficar indo perante um padre e confessar os meus pecados? Como eu posso, se eu posso falar com Deus, como eu posso ficar indo para o meu pastor e confessar, enfim, rogar para que ele peça, o padre peça para que a alma do meu tio que morreu há 20 anos atrás possa sair do purgatório e vá para a glória, se eu posso falar com Deus. E diz, ele está em todos os lugares. E para isso você deve falar com ele. Fale com ele todos os dias, que ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. E ele precisa ouvir muito mais a todos nós. E eu concluo pedindo para que todos nós, se pudéssemos, eu pediria para que todos nós pudéssemos colocar em pé. Se você puder, feche os seus olhos. E juntos, eu vou abaixar o microfone, mas eu quero que todos nós cantemos juntos esse hino, declarando de que, de fato, aquilo que faz todo sentido e que é o motivo de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de toda a nossa pregação, de toda a nossa fé, como diz o apóstolo Paulo, se ele não tivesse vivo, seria em vão a nossa pregação. E eu quero convidar você a cantar esse hino comigo, começando dizendo o seguinte: Deus enviou em meu lugar na cruz.
E quando enfim chegar em quem a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, terei a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui entre nós. Obrigado, Senhor, por nos dar essa certeza de sabermos que o Senhor está conosco. De sabermos que quando a morte enfim chegar, nós não teremos medo. Teremos vitória porque sabemos que o Senhor está vivo. Pai, nessa noite a nossa oração é que nos dê a força, nos dê, Senhor, a coragem de anunciar ao mundo como as mulheres corriam na cidade, nas ruas de Jerusalém e diziam para todos: Ele está vivo. Senhor, como Pedro nos dias de Pentecoste se levantou perante a multidão e disse para todos: Jesus que vocês crucificaram, aquele que vocês subjugaram, Ele está vivo. Por isso que estamos aqui falando em línguas estranhas. Pai, obrigado por esta igreja. Eu peço a bênção sobre cada membro desta igreja. Continue fortalecendo e nos dando força a continuarmos anunciando a sua morte até que o Senhor volte. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Opa, falo alto, né? Graça e paz, irmãos. Antes de fazer a oração final, eu quero dizer que nós estaremos iniciando a nossa campanha Unção Profética nos dias 3, 4, 5, 6, 7 e dia 8, né? Que será a primeira semana do mês de dezembro. Primeira semana no mês de dezembro. Eu trouxe uns folhetinhos para vocês, vou estar exibindo, mostrando, a Natália vai estar mostrando para vocês o título da nossa campanha, né, do ano de 2025. Unção profética, arrependei-vos e sejam cheios do Espírito, amém? E sereis minhas testemunhas. Atos, capítulo 1, versículo 8, amém? Quero agradecer a todos vocês que colaboraram com a campanha Unção Profética. A irmã Marta também pediu que quer dar uma mensagem. Cadê ela? Aqui. Ela tem uma mensagem. Senta um pouquinho, irmão, só para ela dar a mensagem, aí nós vamos orar. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Eu gostaria de avisar as irmãs que quarta-feira teremos reunião aqui na igreja e eu gostaria que vocês, mulheres, colocassem lá confirmando a presença no grupo de mulheres, porque vai ter
um lanche especial para nós, então eu preciso, né, de preparar esse lanche diante da quantidade de pessoas. Então entra lá no grupo, tem uma enquete, põe sim ou não, se vai vir ou não, para a gente estar preparando algo especial para vocês. Eu gostaria que todas estivessem participando, tá? Conto com a presença de vocês, não terá custo nenhum para vocês. O custo é vocês virem. Amém? Obrigada. O que não é... Alô, som? O que não é custo, é prazer, né? Em nome de Jesus. Eu quero dizer que nós estamos regressando de Goiânia, muitos de vocês sabem, eu coloquei no grupo também, né? Que é a eleição do nosso dirigente regional. Porque o regional nosso foi eleito supervisor nacional. Enquanto eu vou estar orando, quando eu terminar de orar, aí a Natália vai ficar aqui comigo, na hora da unção, eu vou ungindo e ela vai entregar para vocês já o folheto, que é para vocês escreverem os pedidos de oração da campanha. Amém? Também nós teremos os vidrinhos, que todos os anos a gente distribui no final da campanha, para quem fazer toda a campanha. Vamos fazer todo mundo junto? Amém? Glória a Deus. Porque campanha é coisa para você iniciar e terminar, tem que ser até o fim. Não é campanha furada, é campanha completa. E aí vocês vão poder escrever aqui para vocês os pedidos de oração. Tragam, colocam na Bíblia, orem em casa, orem aqui conosco, coloquem nos seus pedidos, né? Coloca ali na frente de você e fala, Senhor, eu estou entregando meus pedidos, e faz essa oração com muita reverência a Deus e principalmente, irmãos, com muita fé, que Deus vai nos abençoar. O ano de 2025 vai ser um ano abençoado, amém? Aleluia! Glória a Deus! Então agora eu vou estar orando e depois eu estarei ungindo e a irmã Natália vai entregar a cada um que vier aqui os folhetinhos para vocês levarem em casa e fazer seus indivíduos. Você pode fazer os seus pedidos individualmente. Tem alguns casais que gostam de fazer em conjunto, porque é uma só carne. Pode, pastor? Claro, é uma só carne. Então o pedido tem que ser para ambos. Pode aderir assim também. Mas se quiser fazer algum pedido em especial, quiser colocar, não tem problema nenhum. Tem folheto para todo mundo. Amém? Então vamos orar agora pelos pedidos de oração e depois eu vou estar orando por cada um de vocês abençoando. E quero fazer um pedido especial que me entregaram aqui, para Edileide Feitosa, que é a mãe da Daniela. Isso? E ela vai fazer uma cirurgia. Mas antes de fazer esses pedidos, fazer a oração final, eu quero chamar a irmã Aparecida, que fez aniversário dia 20, nós estávamos para Goiânia. Nós não vimos o aniversário, mas vamos cantar parabéns para ela. Amém? Glória a Deus. A irmã Aparecida, vem aqui, irmã. Aniversariante da semana. Teve mais algum aniversariante essa semana, não teve? Quem? A Letícia, vem cá, Letícia. Nós não vamos terminar esse culto sem primeiro nos alegrar com os irmãos que estão fazendo aniversário. Isso. Amém. Então, vamos ao primeiro lugar cantar os parabéns e depois nós vamos orar por elas. E já em sequência eu já faço a oração pelos pedidos de oração e por cada um. Amém? Parabéns. E essas orações também chegam a ela. Vamos orar agora por essas mulheres abençoadas, para que Deus cuide da vida delas e realize os seus desejos e os seus sonhos. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu quero agradecer, Senhor. Aqui nós temos duas gerações distintas. Mulheres que adoram ao Senhor. Mulheres que estão buscando, Senhor, compreender mais da palavra e ser, Senhor, discípulos do Jesus vivo, aquele a qual servimos. Senhor, eu quero agradecer, Senhor, pela vida delas. E eu peço agora, em nome de Jesus,
Que o Senhor livre, Senhor, a irmã Aparecida, de toda enfermidade, de todo mal. Cura essa mulher, Pai. Coloca nela, Senhor, um anelo de fogo, para que ela seja liberta de toda enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Cuida dela, cuida da sua casa, cuida do seu filho, em nome de Jesus. Peço igualmente, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe a Letícia, que é uma jovem, Senhor, que está iniciando os seus passos no Senhor, mas ela vai até o fim e um dia encontrará com Deus amado, aquele a qual ela aprendeu a servir e a qual ela dedicou a sua vida. E nós, Senhor, queremos agradecer pela vida de cada uma delas e pedimos que o Senhor multiplique, Senhor, os anos de vidas na terra, para que elas possam ser obra viva do Senhor e para que elas possam cumprir o ide do Senhor, que envia cada um de nós a fazer a diferença neste mundo. Elas são luz do mundo, elas são sal da terra. Que o Senhor as capacite, dê força, energia, disposição para tudo que elas vierem fazer. E nós agradecemos pela vida delas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Palmas para vocês. Amém. A gente pode se assentar. Um abraço para você, um abraço em nome da igreja. Sinta todas abraçadas pela igreja. Então vamos orar agora pelos pedidos de oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estão pedidos de oração feitos para esta igreja, mas não para a igreja em si, para o Cristo que habita nesta igreja. Pois aquele que vive, aquilo que foi dito hoje, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, lá eu estarei. Esse mesmo Cristo que um dia foi crucificado, está entre nós para nos abençoar, para nos defender, para nos proteger, para nos trazer alegria, nos dar paz, amor e harmonia. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, abençoe essas pessoas que pedem, porque quem pede, pede por fé. Pede, Senhor, porque acredita que vai receber do Deus poderoso aquilo que elas precisam. Senhor, eu quero pedir pela Edilene Feitosa, a mãe da Daniela, Senhor, em especial que estará fazendo uma cirurgia amanhã. Que o Senhor vai preparando, Senhor, todo o equipamento, vai preparando o médico, vai preparando as enfermeiras, vai preparar tudo que ali se fizer, para que ela seja vitoriosa em nome de Jesus e para que ela testifique que o Deus a qual serve é um Deus de salvação e de livramento. E eu quero abençoar a todos que aqui estão nessa casa hoje, Senhor, com as bênçãos sacerdotal que diz em número 6, 23. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor esteja na sua frente. Que o Senhor te dê uma semana de vitória. Que Deus esteja cumprindo o ide na sua vida, fazendo com que você seja enviado e brilhe na sua casa, na sua família, para que todos possam ser salvos. Senhor, abençoe a cada um que participou desse culto, seja pela internet, seja presencialmente, mas que cada um que tenha desejo de buscar a ti, aqui nesta casa possa encontrar, porque nós amamos ao Senhor e aqui não se faz outra coisa senão te adorar. E nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque tu és fiel em nossa vida e tem cuidado dela e tem feito aquilo que nós precisamos. Eu abençoo a todos no nome do Senhor Jesus, com as bênçãos sacerdotal, que vocês sejam abençoados, protegidos, livrados de todo e qualquer mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palmas para Jesus!